Quantos não perdem, por exemplo, as pessoas que vivem no mundo do negócio, não perdem a oportunidade de realizar um negócio promissor, de fechar uma venda, por exemplo. E tem aqueles que perdem a oportunidade da vida de casar, de viver um relacionamento com aquela pessoa que realmente seria a pessoa certa para ela. E depois vão lamentar e vão chorar, infelizmente. Quantas oportunidades nós temos na vida, não é mesmo? Mas, infelizmente, nós deixamos passar. E o texto de hoje fala disso, irmão. Nós vamos voltar para o texto de hoje, no verso 20, quando diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Sofia vai projetar para vocês aí na tela o ciclo de colheitas da agricultura judaica. Acredito que vocês que estão aqui na árvore da igreja vão poder ver aí, acompanhar comigo, e eu vou falando daqui, vocês que estão nos assistindo, vão poder ver mensalmente os períodos em que haviam colheitas lá em Israel, e é por isso que esse texto aqui foi escrito. Esse texto aqui está no contexto. Então nós devemos entender agora o texto em seu contexto imediato. O texto de hoje então nos faz voltar ao tempo de Israel, para entender como é que funcionava o calendário de colheitas judaicas lá nos tempos bíblicos, para que nós possamos entender esse tema das oportunidades. Vamos lá. Se vocês olharem aí, em novembro, o mês de Quisleu, iniciava-se então o inverno. O inverno então começava no mês de novembro. Aqui nós, no Nordeste, geralmente também é bem parecido. Às vezes no mês de novembro, né, irmão? Às vezes dezembro dá umas chuvas. Hoje foi o dia que choveu, né? Daí, janeiro tem as chuvas de janeiro, que é as chuvas de verão. E lá em Israel era bem parecido. Só que em janeiro havia um maior número de chuvas, havia uma maior precipitação de água. Então, iniciava-se em janeiro, uma chuvinha mais fina, começava a chover, sendo que iniciava-se em novembro, aliás, sendo que em janeiro isso se intensificava ainda mais. A partir de então, iniciava o que? A floração das amêndoas. Nesse período de chuva, as amêndoas começavam a florar. Fevereiro, então, era o mês da colheita dos cítricos, laranjas, limão. Vocês podem olhar aí no calendário, vocês podem olhar aí na tela. Está vendo? A colheita dos cítricos, esses que estão de laranjazinho aí, né? Era o mês de fevereiro. Ok? Acompanha comigo o raciocínio, que o texto tem todo um significado. A gente precisa entender o texto no seu contexto. Começava o inverno em novembro, intensificava-se o inverno no mês de janeiro. Nesse mesmo período de janeiro havia a floração das amêndoas, e em fevereiro a colheita dos cítricos, e em março precipitava as chuvas da primavera, e em abril, que era o mês de Nisan, iniciava-se a estação da seca. Chovia então de novembro, intensificava-se em janeiro, isso paralelo a algumas colheitas, como a gente viu a colheita dos cítricos. Março iniciava-se a chuva da primavera, e em abril, que era o mês de Nisan, iniciava-se o período de seca. Era exatamente o período entre abril e maio que realizava-se então mais duas colheitas. Qual era a primeira colheita que a gente dizia que realizou? Lá no mês de fevereiro, a colheita dos cítricos. Mas agora nós estamos percebendo que no mês de maio havia mais duas colheitas. Que colheitas era essa? Era a colheita da cevada e do trigo. Então havia mais duas colheitas. Fevereiro, colheita dos cítricos. Entre abril e maio, colheita da cevada e do trigo. E junho, que era o mês de Sivan, agora eles entraram na estação seca, mas sempre com colheitas, certo?
iniciava-se então o amadurecimento dos primeiros figos. De junho, que era o mês de Tamuz, agosto, Elu, até os meados de setembro, então, havia então o amadurecimento das nozes, das tâmaras. Eu estou falando de tudo, de vegetação, de colheitas, dentro do contexto agrícola de Israel, certo? Dos figos. Talvez muitas dessas culturas de frutas aqui a gente não conhece aqui no Nordeste, mas era muito comum lá em Israel. Então havia então o amadurecimento das nozes, das tâmaras, dos figos de verão, e realizava também nesse mesmo período a colheita das azeitonas. Essa vocês conhecem porque fazia o óleo, e também das uvas. Vocês sabiam que a cultura de Israel também tinha muita produção de uvas, vinhos, né? Em setembro eles começavam também a arar e a preparar a terra para poder receber as próximas chuvas. Veja, setembro era mês de seca. Pessoal, nesse período da irmã Francisca já começa a arar a terra, desmatar, limpar, porque é seca, o mato não está mais crescendo, não tem chuva, então é preciso fazer isso antes de começar a chover novamente. Quando é que se iniciava a chuva? Pensando no ciclo de colheita de Israel? Em novembro. Eles estão onde agora? Eu estou onde com vocês? No mês de setembro. Eles tinham algumas colheitas, e nesse mesmo período eles faziam o quê? Aravam a terra, preparavam a terra para o inverno que chegaria então novamente em novembro. Amém? Então nesse mês de setembro era o período em que todas as colheitas já haviam sido realizadas e todas as chances de semeadura já havia passado. Eles chegavam no mês de setembro, todas as chuvas já tinham passado, Eduarda. Todas as colheitas das tâmaras, das nozes, das uvas, dos figos, dos trigos, da cevada. Quando o autor de Jeremias escreve aqui, passou a seca, o período de plantação, passou o verão, o período de seca, e nós não estamos salvos, ele está rememorando, eles estão lembrando exatamente esse período da história de Israel. Tivemos várias chances durante o ano. Veio a colheita dos cítricos, depois a colheita das nozes, do trigo, da cevada, das tâmaras. Todas as colheitas possíveis que eles poderiam realizar durante o ano acabaram-se, porque tudo se passou. E agora ele usa a expressão, nós não estamos salvos, porque aqui é uma metáfora do povo de Israel, para entender que o povo de Israel, assim como acontecia naquele contexto de colheitas, que passava o ano tendo todas as chances, todas as oportunidades, e não aproveitavam nenhuma delas, agora ele estava dizendo, do mesmo jeito que o povo não aproveitou as oportunidades das colheitas, teve o ano todo para plantar, e não colheu nada. Eu quero dizer que nós não estamos salvos. Deus nos deu muita chance. Deus deu muita chance ao povo de Israel. Deus pediu muitas vezes para o povo se arrepender. Deus pediu muitas vezes para o povo abandonar os seus ídolos. Mas o povo não abandonou. Nós não estamos salvos. Tivemos as oportunidades todas, mas não agarramos nenhuma delas. Por isso que o tema de hoje é: quando as oportunidades passam. É bom refletir nesse texto. Talvez eu esteja pregando para alguém de um contexto urbano, mas nós que vivenciamos aqui uma cultura agrícola, nossa cidade é uma cidade pequena e temos um contexto agrícola também. Ao redor as pessoas ainda têm as suas culturas, não são as mesmas lá de Israel, mas nós temos algumas, como milho, feijão. E acontece muitas vezes, irmã, a irmã já deve ter vivenciado isso com certeza. A irmã aqui, temos uma irmã que viveu durante muito tempo esse contexto diretamente. Que às vezes, quando chove, aquela chuva de janeiro, muitas pessoas de muita fé, principalmente no Nordeste, que é um contexto de seca, algumas pessoas ficam temerosas, com medo de não dar certo, não plantam. Perde a primeira oportunidade da chuva de janeiro. Mas outros plantam, né, irmã?
E quando a gente pensa que não, 2 meses, 3 meses depois estão comendo feijão verde, milho verde, fazendo pamonha, canjica, que é uma das nossas comidas típicas aqui no Nordeste. Enquanto que outros têm essa oportunidade de plantar e não plantam. Às vezes, quando vê que a chuva rocha, lá para o mês de março, abril, vão plantar. E aí, muitas vezes, perdeu a chance no tempo certo de plantar, porque quando ele vai plantar, o feijão já não vinga mais, porque pega um gelo de junho e não consegue mais produzir o feijão. E aquela pessoa, às vezes, tem que olhar para o vizinho, comendo feijão verde e milho verde, e ela não faz isso. Por quê? Porque perdeu a oportunidade. Em Israel, ou chegaria um período do ano, nesse período de setembro que eu falei, período que eles estavam arando a terra, preparando a terra, o que acontecia? Eles olhavam para o ano todo e diziam: rapaz, nós não colhemos nada, nós perdemos todas as oportunidades. E agora o profeta Jeremias olha para o povo, para que o povo olhasse a partir do que acontecia com eles, diante daquele contexto agrícola, e dizer: olha, do mesmo jeito acontece com a história do povo de Israel. Tivemos muitas chances, passou a seca, o verão, período de seca, de chuvas, e nós não estamos salvos. Aquele povo, se quisesse, agora, quando chegava no mês de setembro, ter uma nova chance, eles deveriam esperar chuva de novembro de novo, janeiro, e começar a planta, porque eles aravam a terra, né? Em outubro já começava a se preparar. Então eles teriam que começar do zero. Mas aquilo que tinha acontecido durante o ano todo, eles tinham perdido a chance, a oportunidade. A conclusão: não era só uma colheita que ocorria durante o ano, mas sim várias. Eram várias colheitas, como eu citei hoje. E mesmo tendo várias colheitas, eles perdiam todas as oportunidades. A gente viu, né, que era a colheita das amêndoas, dos cítricos, da cevada, das uvas, do figo, das azeitonas. Mas eles terminavam o ano, chegava setembro, com os celeiros vazios. Eles não tinham aproveitado nenhuma oportunidade de colheita que era oferecida durante todo aquele período de ano. E agora, irmãos, eu quero trazer para a nossa vida prática. Quero trazer para nós. Quando nós pensamos, que aqui também Jeremias, o profeta, pensou isso com o povo de Israel naquele tempo, mas nós, como povo de Deus, essa mensagem se estende a nós hoje, povo de Deus. Nós temos também esse hábito, mau hábito, de protelar. Diariamente nós fazemos isso. O ano começou recentemente. E aí a gente diz assim, principalmente nas coisas simples: olha, eu vou começar a correr, a praticar exercício, vou frequentar a academia, vou estudar mais. E os dias vão passando, vou terminar meu curso, vou fazer meu TCC. E a gente vai protelando. Os dias vão passando. E assim como aquele povo de Israel, terminamos o ano, olhamos para trás e: nossa, eu não realizei nada do que eu tinha planejado. Eu mesmo, agora quando eu entrei de férias, eu fazer várias coisas, olhando para o período de férias, do tempo que eu tive, que durante o ano eu não tenho, devido ao fato de que é muito corrido. Eu digo, vou aproveitar as férias. E olho, digo, não fiz nada do que eu tinha imaginado. Passou a cega, né? Passou o verão. Como diz aqui, passou a cega, findou o verão, mas nós não estamos salvos. E na vida religiosa é assim. Esse ano eu digo, prometo para Deus que vou mudar. Vou ser um cristão melhor. Vou ler mais a Bíblia. Vou orar mais. Vou estudar a sua palavra. E os dias vão se passando. Vai se passando várias colheitas, né? Podemos dizer assim. Fevereiro, março, abril. E as oportunidades passando.
Nós devemos o quê? Agarrar as oportunidades que Cristo nos oferece. Eu vou dar uma sequência no domingo que vem, no próximo sermão, falando um pouquinho mais sobre essas oportunidades. Sobre qual o momento certo de buscar a Deus. Quando e como eu posso buscar a Deus? Hoje eu não quero responder essa pergunta. Hoje eu quero trazer essa reflexão. De que muitas vezes Deus nos está dando oportunidades de ser um cristão melhor. Às vezes nós somos tocados talvez a pedir perdão, desculpa por algo que você fez que machucou alguém. Você sente aquela vontade na igreja, você ouve um sermão, ou sai de um devocional, de uma leitura bíblica e diz, vou fazer isso agora. Mas oscila, vacila o pé e depois desiste. E vai deixando para depois. Não! Vamos aproveitar as oportunidades. Alguém já disse, né? Que existe dois grandes erros do ser humano. A pressa do tempo, que aí a gente pensa na ansiedade, tem pessoas muito ansiosas, que querem antecipar o tempo, mas existe um defeito ainda maior, que é a lentidão diante das oportunidades. Tem pessoas que as oportunidades chegam diante deles, como eu falei no início da mensagem de hoje. Tem a oportunidade de ser feliz, de fazer o curso do sonho, e ainda pensando na vida religiosa, de mudar a vida com Deus, e a gente o que? Desperdiça. É lento, ela vem quando pensa que não, a oportunidade tem passado. Aqueles inclusive que diz assim, quando se fala em servir a Deus, a gente faz o apelo na igreja, ora, aceite Jesus, receba como Senhor e Salvador da sua vida. Quem crê e for batizado será salvo. Mas as pessoas ficam repetindo constantemente, eu não estou preparado, eu vou me batizar no próximo ano. Quando Deus tocar no meu coração, e as oportunidades passando, às vezes vem um batismo, levanta a mão, vai à frente, o pastor ora para que no próximo batismo você seja o próximo a ser batizado, mas aí vai deixando o tempo passar e não agarra as oportunidades. Eu não sei se vocês já ouviram essa história aqui na igreja de mim, eu conto muito na sala de aula. Que certa vez um homem vivia muito abatido e triste. É boa essa história, irmão Francisco. E ele recebeu um conselho para procurar um sábio que vivia na montanha. Sempre essas histórias de sábio, eles vivem na montanha. E é uma região urbana, né? Floresta. E ele resolveu se dirigir. Isso é uma fábula, viu, irmãos? Se dirigir até essa montanha. Pedir conselhos a esse sábio. No caminho, irmão, ele encontra um lobo. E o lobo vê ele muito apressado. E pergunta para ele, para onde você está indo assim tão apressado? Ah, eu estou indo na montanha porque eu fui aconselhado a conversar com o sábio. Porque eu vivo muito abatido e triste. E só ele pode me dizer o caminho da verdadeira felicidade. Me ensinar o caminho da felicidade. O lobo disse, nossa, legal. Faça o seguinte, já que você vai para eu não precisar ir, pergunta para mim também. Na volta você conta para mim o que ele disse. Eu sou um animal, você conta a minha história, eu sou um animal muito triste, abatido. Não sei o que está acontecendo comigo ultimamente. Assim ele seguiu a viagem. Lá na frente tinha uma princesa. Seja triste, abatida, olha para ele e diz, nossa, meu amigo, você vem aí apressado para você estar indo. Ele conta a mesma história, que está indo em busca do sábio, pedir conselhos, saber como ele poderia direcionar ele no verdadeiro caminho da felicidade. A princesa então diz para ele, do mesmo modo, então pergunta para mim também. Eu vivo tão triste, abatida, não sei o que está acontecendo comigo. Tenho todas as pessoas serviçais que me servem, mas eu não sou feliz. Ok, eu pergunto para você, não se preocupe. Chega lá na frente, Stephanie, uma árvore. Você que está nos assistindo aí pela página, né? Fica atento também, você que nos assistirá também, ou nesse momento está assistindo a gente pelo canal do YouTube.
Continue o nosso raciocínio. Chega então diante de uma árvore. A árvore então, com as folhas secas caindo no chão, os galhos secos, as folhas murchas, né? Nossa, meu amigo, você está indo apressado. Para onde você está indo? Ah, eu estou indo para a montanha, conversar com o sábio. Eu vivo muito triste, abatido, e só ele pode me dizer o caminho da felicidade. A árvore, então, do mesmo jeito dos outros, da princesa e do lobo, disse: então, vá lá, peça a ele também um conselho para mim, já que você vai, para não ter que ir até lá. Está certo a pergunta. Ele subiu a montanha, passou uns 2 dias com o sábio aconselhando ele, almoçou, jantou na casa do sábio, dormiu. 2 dias depois ele volta. Quem é o primeiro que ele reencontra? A árvore. Ele todo feliz, saltitante. A árvore diz: nossa, meu amigo, você vem feliz, hein? O que é que o sábio disse para você? O sábio falou que eu sou uma pessoa triste e deprimida, porque eu sou frustrado diante das oportunidades que eu tenho na vida e nunca consegui agarrá-las. Teve muitas oportunidades e eu nunca aproveitei as oportunidades que me foram oferecidas. E por isso que sou triste. E ele disse que eu não poderia mais perder tempo e deveria ir em busca das oportunidades. E não perdesse mais as oportunidades da vida. Só assim eu poderei ressignificar a minha vida e ser feliz de novo. Nossa, interessante. A árvore diz agora: e para mim, o que foi que o sábio falou? Ele falou que quando suas sementes foram plantadas próximo a um baú de ouro. E suas raízes cresceram até certo ponto. Mas hoje, esse baú de ouro impede suas raízes de crescer. E é por isso que as suas folhas estão murchando, seus galhos estão secando e você vive triste e amargurada, abatida. A árvore disse: meu amigo, está vendo aquele vizinho ali? Um fazendeiro. Era uma árvore próxima de uma casa. Vá ali, pega umas ferramentas, cave esse buraco, pega esse baú de ouro, leve para você, e eu voltaria a ser feliz novamente. Ele disse: não posso. O sábio disse que eu não posso perder mais tempo com nada não, eu tenho que ir em busca das oportunidades. Chegou lá na frente. Contra quem? Encontrou a princesa. A princesa veio feliz. Nossa, você veio feliz, hein? E aí? O que foi que o sábio falou? Ele falou que para eu ser feliz eu tenho que ir em busca das oportunidades. A mesma história. E para mim, o que foi que ele disse? Princesa, ele disse que você mora num castelo muito enorme, tem todas as pessoas para lhe servir, seus serviçais, mas você é triste e deprimida porque você vive sozinha. É a solidão que te causa essa tristeza. Você precisa de alguém para fazer companhia. Seus pais morreram cedo e você precisa de alguém para fazer companhia. Você precisa se casar com alguém. A princesa olha para ele: então venha, jovem, case-se comigo, vamos morar comigo no castelo e seremos felizes para sempre. Não, eu posso perder tempo ficando aqui no castelo? Não. Se eu ficar no castelo eu vou perder tempo aqui. Eu tenho que correr em busca das oportunidades. Foi embora, deixou a princesa. Chegou lá na frente o lobo. Nossa, amigo, você é bem feliz, hein? O que é que o sábio falou? Ele conta a mesma história. Que o sábio disse que ele é triste e frustrado porque não tem aproveitado as oportunidades da vida e tal. E o lobo, então, ao final da conversa, diz: e para mim, o que foi que ele disse? Lobo, ele disse que o seu problema é porque você é um animal carnívoro. E muito tempo que não come carne. E é por isso que você vive abatido e frustrado. Para você voltar a ser feliz de novo, você precisa comer carne. E ele disse que comesse o primeiro idiota que aparecesse na sua frente. O lobo: é você mesmo. Isso é uma fábula, você tem aquela moral, né? Moral da história.
foram duas oportunidades. Ele teve a oportunidade de tirar o baú de ouro, ficar rico, casar com a princesa e morar rico com ela no castelo, né? Somar a riqueza dele com a riqueza da princesa. Sofia está ali chorando, né? O desfecho da história. Ele teve a oportunidade de ficar rico. Eu acho que você também deve estar chorando aí do outro lado da tela, né? Ele teve a oportunidade de ficar rico. Mas quando o sábio disse lá para ele que quando chegasse o lobo, dissesse para o lobo que comesse o primeiro idiota, é porque ele saberia que só o idiota chegaria ao final, lá com o lobo. Porque o esperto teria aproveitado a oportunidade já no momento da árvore e também com a princesa. Então as oportunidades passou. E mais uma vez aquele homem não aprendeu a aproveitar as oportunidades da vida. Essa história desse homem, de uma fábula, é a história de Israel, como vimos na Bíblia, que tiveram várias oportunidades, não só no seu contexto agrícola, mas no seu contexto espiritual, que Deus deu muitas chances para o povo, desde a saída do Egito, mas é o povo sempre voltando para a idolatria. Nós lembramos então do caso do bezerro de ouro, que Deus fez um concerto com ele, Moisés quebrou as tábuas, Moisés intercedeu pelo povo, o povo teve chance, mas durante toda a sua história, o povo se corrompera novamente, o povo então abandonava os caminhos do Senhor e não aproveitavam as oportunidades que Deus dera para eles, ao ponto que foram levados a cativeiro. E quando Jeremias está falando aqui, ele está dizendo que todas as oportunidades foram oferecidas, é que o povo estava prestes a ser levado em cativeiro à Babilônia. Esse é o profeta Jeremias que está dizendo naquele contexto ali que o povo ou se convertia, e aí com Jeremias estavam tendo uma nova oportunidade, ou eles seriam levados cativos, como de fato aconteceu. E nós, como cristãos, muitas vezes as oportunidades, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada dia, cada manhã é uma nova oportunidade, cada manhã é uma chance de fazer diferente. E nós, o que é que estamos fazendo nessa oportunidade? Que nós possamos, irmãos, aproveitar bem as oportunidades que Deus nos oferece. Aleluia! Desde o amanhecer, desde o primeiro raiar do sol, desde quando eu me levanto, né? Que eu possa fazer da minha vida, das chances que Deus me dá, uma oportunidade de crescer espiritualmente, de ser um cristão melhor. Então, se você tem a oportunidade de pedir perdão a uma pessoa hoje, faça isso agora. Se alguém lhe pediu perdão, você teve essa chance, perdoe. Se você foi tocado a dizer assim, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, faça isso hoje mesmo. Não deixe para depois. Não protele mais. O amanhã não nos pertence. Hoje, se ouvires a sua voz, não endurecerás o vosso coração. A gente tem o costume de dizer, vou deixar para amanhã. Eu conheci um jovem que ele dizia assim, olha, eu estou muito novo, vou aproveitar a minha vida, vou beber. Ele depois se converteu na igreja, e foi depois disso. No dia que ele disse isso, ele foi para uma festa. Voltando no carro, teve um acidente. Então ele disse, foi um castigo, não creio assim, porque ele disse isso, não é isso. Mas ele passou um ano acamado. Depois da cama ele saiu para o batismo na igreja. O que eu quero dizer é o seguinte, nós projetamos muitas coisas para o amanhã, deixamos para o amanhã, mas nós não sabemos se o amanhã chega. Então nós devemos aproveitar as oportunidades que Cristo nos oferece hoje. Amém? Deus abençoe você grandemente, sua vida, sua família, e que você possa sempre agarrar as oportunidades que Deus oferece para você. Deus abençoe grandemente.